Minha diretoria, eu tenho ouvido muito a seguinte pergunta. Eu falo, pô, Rica, tu ficou putão que o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa e não falou a mesma coisa do Corinthians contra o Ituano. Qual é a diferença? São algumas. A primeira, sou São Paulino. A segunda, nós não estamos vendo a mesma coisa que o São Paulo entregou e o Corinthians entregou na temporada. Nós temos aqui 3 meses de temporada. O Corinthians entregou um futebol bom, em evolução. Jogo a jogo o Corinthians melhorou. Jogou bons jogos. Fez boas atuações, encontrou um time titular, veio chegando o Paulinho de volta, tal, não sei, perdeu o Renato Augusto ali naquele jogo que foi fatal, e o Corinthians perdeu aquele jogo porque naquele jogo o Corinthians não foi bem, e tem 3 fatores ali muito determinantes e incomuns. Um erro do Cássio, que é um gênio, um erro do Fagner no pênalti e um erro do Fábio Santos. 3 jogadores muito experientes que não podem errar num jogo desse, e que são os últimos caras que passam pela nossa cabeça que vão errar, erraram. Então, tem uma dose ali incomum naquele resultado. Por que o do São Paulo é pior? Porque não é incomum. O São Paulo perder pro Água Santa é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo o São Paulo perder pro São Bernardo. É um absurdo. Mas, assim, bem no íntimo, assim, do São Paulino, você tinha certeza? Eu não tinha. Eu tinha fé. Eu falei, não, o São Paulo não vai perder pro Água Santa. Porra. Mas certeza eu não tinha. O São Paulo melhora a cada jogo? Não. O São Paulo tá com o Rogério Ceni há mais de um ano. O São Paulo evolui? Não. O São Paulo está criando um time? Não. O São Paulo tem um time definido, 11 titulares? Não. O São Paulo cada semana joga mais? O São Paulo se aprimora? O São Paulo anima o seu torcedor jogo a jogo? Não. Então quando o São Paulo é eliminado pro Água Santa, não foi um jogo. É o simples resultado natural de um trabalho que não anda. Quando o Corinthians perdeu pro Ituano, a gente sabe que o Corinthians é melhor que o Ituano. E que o Corinthians perdeu por N fatores, mas o Corinthians é melhor do que o Ituano. O Corinthians cresceu no Campeonato Paulista. O Corinthians vai ter pressão da torcida, porque é uma derrota feia, né? Um time que estava lutando para não cair, é uma derrota bem feia, como a do São Paulo pro Água Santa. São 2 times que não podem, né, ganhar de São Paulo e de Corinthians, embora os 2 times tenham empatado e ganhado nos pênaltis, e faz parte do futebol. Mas as atuações em si, né, a maneira de você se colocar no campo, como o Vasco e o ABC, não pode. Pode perder pro ABC? Pode. Se eu massacrar o ABC, o goleiro do ABC fizer o jogo da vida dele, e num contra-ataque o ABC achar um gol e ganhar nos pênaltis. Puta que pariu, vai, aconteceu. Aí é futebol. Agora, eu jogar de igual pra igual com um desses times? Não pode. Aí não pode. Aí vem aquele outro vídeo que eu falei aqui outro dia, de hierarquia, tá faltando time grande saber botar o pau na mesa, né? Hierarquia que eu diga, Rica, a camisa não resolve o jogo. Não é resolver jogo. A camisa serve pra você entrar em campo e você olhar de cima pra baixo. Quem manda no jogo sou eu. Quem toma conta da bola sou eu. Quem dita o ritmo do jogo sou eu. Quem toma a iniciativa sou eu. Esse é o meu estádio, essa é a minha torcida, o time grande aqui sou eu. Então você se coloca no seu lugar de time pequeno e eu no de grande. Quando o grande não se coloca no lugar dele, o pequeno cresce e o grande encolhe. E aí a torcida que foi te ajudar, ela começa a piorar a sua situação, porque o pequeno não tem pressão. Então toda essa bola de neve, quando eu falo de hierarquia, eu tô falando disso. Eu tô falando de entrar em campo e botar o pau na mesa. Você tem que saber a hora de, eu sou o Corinthians. Eu não quero nem conversar com você, amigo. Você pode até ganhar, você deu o seu melhor pra ganhar de mim. Mas em nenhum momento do jogo eu quero que você esqueça que eu sou o Corinthians. E nem que pra isso eu preciso dar uma entrada mais forte, falar uma besteira, falar jogo aonde, eu sou merda. Foda-se, é do jogo. Eu sou o Corinthians, você é o Ituano. Saiba disso do primeiro ao último minuto. Hoje no futebol brasileiro a gente não vê isso o tempo inteiro. A gente vê constantemente times grandes entrarem em campo e jogar de igual pra igual contra um time absolutamente insignificante. E nem a porra da carteirada psicológica eles dão mais. Aí é uma geraçãozinha meio de frouxo também, né, meu compadre? Porque nós estamos falando de um jogo tenso, de um jogo psicológico, né? De um jogo mental. E esse jogo mental tem tudo isso. Então, toda vez que a imprensa fazia aquele escândalo, o Filipão mandou cuspir no jogador. Foda-se. Que se foda. É modo de falar, irmão. E é assim que funciona. Porra, se o cara der em você, dá no cara, meu irmão. Porra, você tem que deixar claro pro sujeito. O Lugano não deu uma no Gerra na final do Mundial com, sei lá, quantos minutos de jogo pra mostrar e falar, Gerra, você pode até vir, mas um dos dois aqui não vai jogar a Copa do Mundo. O Jeromel não enfiou a porrada no Cristiano Ronaldo com 5 minutos de jogo? É do jogo, irmão. O Pelé não deu uma cacetada no cara do Uruguai? É do jogo, brother. Tu botar o pau na mesa pro do outro. Então, assim, quando o Corinthians perde o jogo pro Ituano, o Corinthians dominou o jogo, não deixou o Ituano acreditar que ele seria melhor que o Corinthians, e não foi. Como o Água Santa também não foi melhor do que o São Paulo, mas o Corinthians tentou levar algum perigo organizadamente ao gol do Ituano. O São Paulo é um bando. O São Paulo é um bando, gente. O São Paulo jogou ano passado quase inteiro, que a tática do São Paulo era joga no Calera e foda-se. Essa era a tática do São Paulo. Aí o São Paulo vai ter que improvisar um atacante porque o Calera não vai jogar. Quem é que vai jogar de atacante? O Luciano.
Por quê? Porque ele é atacante? Não. O Luciano continua improvisado de meia e improvisa outro no ataque. Qual é a evolução do São Paulo no Campeonato Paulista, São Paulo? Fala pra mim. O que tu viu de melhor de um jogo pro outro? O São Paulo jogou uma merda nos clássicos. Quando o jogo valia, o São Paulo jogava nada. Ganhou um jogo ou outro aí, mas porra, pelo amor de Deus. Na hora que precisava, o jogo ficava maneiro. Esse jogo aqui é legal de ver e tal. Fudeu, o São Paulo não jogava. Então, é diferente. O Corinthians vinha numa crescente e perdeu um jogo. O São Paulo vinha num estado lamentável se arrastando e perdeu o jogo. Ou pro Palmeiras, ou jogo pro Corinthians, se não me engano, e perdeu o jogo pro Água Santa. Não tem vitória do São Paulo durante a temporada. Não tem um momento da temporada que você fala assim, porra, aqui deu uma... Não tem. Então é completamente diferente na minha cabeça. Você vê um trabalho ser construído com um treinador novo, um time, né, cheio de jogadores experientes. É difícil você botar o Corinthians em campo, cara. É difícil, irmão. Você tá falando de Cássio, Fagner, Fábio Santos, Paulinho, Juliano, Renato Augusto. Você tá falando de 6 jogadores com mais de 30 anos. Não é fácil você fazer esse time jogar. E o Corinthians ali, se ajeitando e crescendo, jogo a jogo. Jogou bem em alguns jogos, jogou uma partida até vistosa uma vez ou outra ali, que a gente conseguia olhar o jogo e falar, caralho, que futebol bonito e tal. E aí ele erra. O São Paulo não fez isso. Esse é o ponto. Não é o ponto de, Rica, você persegue mais o São Paulo porque você é São Paulino. Claro que tem uma dose disso. Claro que eu sinto muito mais derrota do São Paulo do que do Corinthians. Eu tava assistindo o segundo tempo do Flamengo e Vasco. Desculpa, o primeiro tempo do Flamengo e Vasco, né? Enquanto eu assisti o jogo do São Paulo, o final do jogo do São Paulo no iPad. Cara, é constrangedor. Constrangedor. Porque o Vasco, por pior que ele esteja, o Vasco tava fazendo um grande jogo contra o Flamengo. Tava um puta jogaço, gol ali, aqui, porra, pau a pau, caralho. Você olhava o São Paulo não conseguia chutar uma bola no gol do Água Santa, irmão. Aí quando termina o jogo, você fala, pô, o Vasco perdeu pro Flamengo. Pô, não deu, vai, o Flamengo se classificou e tal. Foi o jogo de ida. Mas, pô, foi um jogão e tal, pô, não deu. O time do Flamengo é melhor, tá? Foi um jogão. Aí você olha o time do São Paulo e você fala, cara, eu não consigo ficar nem chateado pelos caras por ter perdido. Quando o Corinthians perdeu o jogo, eu acho que teve corintiano muito puto, mas eu acho que teve corintiano chateado. De olhar e falar, puta, que merda, se o Renato Augusto tivesse jogado, ou se o Cássio não tivesse errado, a gente tinha passado. E tinha mesmo. Quando você olha pro jogo do São Paulo, você vai falar, você tá puto com o quê, irmão? Fala pra mim. Você tá puto com o quê? Quais são as oportunidades brilhantes de gol criadas pelo São Paulo, com jogadas trabalhadas? Quais são as chances? O que tu viu aqui? O que o time do São Paulo joga? Qual que é a formação do São Paulo? Qual a explicação pro Patrick ter ido embora? Qual a explicação pro Rigoni ter parado de jogar futebol? Qual a explicação pro Gabriel Neves perder a vaga no time sendo o jogador que a torcida mais gostou de ver em 2022? Quais são essas explicações? Nenhuma. Então, é diferente. Desculpa, mas na minha avaliação é diferente. O Corinthians tropeçou. O São Paulo cumpriu aquilo que ele vinha ameaçando fazer. É diferente.